volta a conversar. Olha, podcast virou uma moda. E uma escola de Florianópolis teve uma iniciativa bem legal. Criou um podcast com os alunos, lá do ensino fundamental. Podcast para você de casa, o que é? Pessoas como se fosse um programa de rádio que é vinculado na internet. Agora virou um pouco de programa de rádio com programa de televisão, que também estão filmando, não é mesmo? E aí você ouve pela internet, geralmente conversas mais longas sobre assuntos específicos. Então hoje no podcast vamos falar sobre televisão. Aí você passa horas batendo papo com especialistas. Podcast. Uma forma nova de ensinar nessa escola de Florianópolis. Ficou muito legal, dá só uma olhada. Foi a professora Francine que idealizou o podcast que ganhou o nome de Podveras, na Escola Municipal Henrique Veras, no bairro Lagoa da Conceição, em Florianópolis. A ideia surgiu em maio desse ano e envolveu alunos do 6º ao 9º ano. A ideia era trabalhar temas transversais, trabalhar aquilo que tem na sala de aula, aquilo que eu venho observando, e tinha percebido questões de racismo, homofobia, alguns temas transversais mesmo. Feito isso, lembrei de um álbum do Racionais, que é o Sobrevivendo ao Inferno, que falava sobre essa questão do preconceito e do racismo. Trouxe o álbum do Racionais para eles ouvirem, e muitos não conheciam. E a partir disso a gente fez análise literária do álbum, conversamos bastante sobre o assunto e, no fim das contas, após a análise, surgiu a ideia de criar um podcast. E foi uma experiência bem legal, porque foi novo para eles e para mim também, porque eu nunca havia feito um podcast. A professora garante que a produção do primeiro podcast da escola já rendeu bons frutos dentro da sala de aula. Além do envolvimento, que eu acho que a criança aprende muito mais a partir do momento que ela se envolve com o assunto, a gente tem vários benefícios: interpretação de texto, leitura de mundo, vivência. Então, num geral, foram turmas que se envolveram bastante no assunto e aprenderam bastante de uma forma lúdica. E para quem pensa que para fazer um podcast precisa de uma estrutura gigantesca, aqui está a prova: um celular, a mesa, cadeiras e os alunos, né, professora? Isso mesmo, eu também achava que nós precisávamos de um grande material, uma grande estrutura, mas no fim das contas o celular foi o suficiente. Isso aí. E a gente está aqui com a Isabela, que participou desse podcast. Isabela, como foi para você participar desse podcast? Foi muito bom, eu sou meio tímida, então foi um pouco difícil. Aí, o podcast me ajudou a falar um pouquinho mais. Tá falando bastante, né? E aqui a Laura. Laura, que experiência você teve nessa produção? Eu tive a experiência de saber mais sobre o racismo, né? Que eu não posso julgar pessoas pela cor, né? E pelo respeito, assim. Respeito, né? E olha só, diz que esse cara aqui escutou o próprio podcast várias vezes. É isso mesmo, Gabriel? Isso, eu assisti 4 vezes todos os dias. E eu tô pronto pro nosso próximo Podveras. Boa, garoto! E diz que o próximo vai ser sobre a Copa do Mundo. E aí, Duda? Tá preparada? Sim, a gente já começou a estudar sobre os países e o próximo vai ser bem legal. Boto fé! E olha só, como é uma mesa de podcast, a galera aqui tem opinião, né? Tem um cara aqui que tem opinião forte sobre quem vai vencer essa Copa do Mundo. É isso mesmo, Natan? Ou o Brasil, ou a Argentina, ou a França. O Brasil, ou a Argentina, ou a França. É isso aí, o podcast é isso, gente. É o Podveras. E que venha o próximo! O primeiro episódio já está disponível em uma plataforma digital. E os alunos gostaram tanto que a produção para os próximos episódios está a todo vapor.